Sabe quando você abre a geladeira, mesmo sem fome, só pra ver se apareceu alguma coisa? Você sabe que não apareceu magicamente nada, mas mesmo assim você olha. Sem perceber, a gente pode estar vivendo a vida abrindo as mesmas portas, olhando os mesmos lugares e tendo as mesmas respostas e esperando que algo novo vai acontecer. Eu não sei vocês, mas quando eu penso muito nisso, eu acabo querendo mudar a minha vida, eu quero mudar tudo. E a mudança ela não precisa necessariamente acontecer uma localização diferente, um trabalho diferente ou um relacionamento diferente, mas sim a mudança ocorre em quem você vai se tornar. Porque dentro de cada um de nós existe uma promessa de algo mais do que a gente está vivendo hoje. E é aqui que entra a jornada do herói. Joseph Campbell introduziu esse termo em 1949, descrevendo essa fórmula narrativa que aparece em diversas culturas, em diferentes tempos, e é quase como se fosse um manual de instrução para existência humana. Mas antes de eu falar da jornada do herói, eu quero explicar um pouquinho o que é o herói, quem ele é. O herói, ele trabalha de uma forma altruísta, ou seja, suas ações são pensadas por um bem maior. E não por uma busca de reconhecimento ou algo para alimentar o ego, sabe? Ou seja, o herói ele não vai perguntar o que eu ganho com isso. Ele simplesmente faz o que é melhor pro todo. A segunda coisa é que o tamanho do herói é definido também pelo tamanho do vilão. Então, quanto maior são seus desafios, maior é o herói que enfrenta eles. É um contraste entre luz e sombra, né? Além disso, ele possui também as suas ferramentas que podem ser entendidas como virtudes que o herói aprendeu durante toda a sua vida, que ele utiliza isso para vencer os desafios que aparecem pela frente. A jornada do herói ela se inicia no mundo comum, que é um espaço seguro, confortável e já muito bem conhecido pelo herói. Mas também carrega um certo desconforto, uma certa inquietação. O herói, antes dele se tornar herói, ele precisa deixar de ser quem ele era e começar a abraçar aquilo que ele está se tornando. E isso não é confortável, porque nesse momento não existe nada além da certeza do desconforto e de que pode haver possibilidades mais pra frente. Não posso mais viver os seus sonhos. Quero viver a minha vida. Você recebeu um dom, Peter. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Mas é só isso, é o desconhecido. É como olhar um mosaico muito de perto, a gente não consegue definir qual é a imagem, é tudo um borrão. Por exemplo, tem o Peter Parker de Homem-Aranha. Ele, por um tempo, ele tentou conciliar muito bem ali a vida de colégio com vida de Homem-Aranha, e tudo ficou desconfortável porque acabou machucando certas pessoas que ele amava. Ele chegava atrasado nos lugares, perdia prazos da escola, enfim. Acaba que as coisas se misturam e a gente não consegue conciliar essas duas vidas, né? Porque para cumprir o caminho, você precisa deixar de ser quem você era e precisa seguir o caminho de quem você vai ser. Mas beleza, até aí o herói ainda não decidiu aceitar a jornada 100%. Mas então ele encontra um mentor, que é uma figura que traz compreensão, orienta e encoraja o herói para que ele avance na sua aventura. Por exemplo, em Pinóquio tem o grilo falante, em Star Wars tem o Yoda que orienta o Luke, em Harry Potter tem o Dumbledore. O mentor ele não dá todas as respostas, ele simplesmente ilumina o caminho para que o herói não sinta medo de seguir. Agora, encorajado pelo mentor, o herói atravessa a fronteira do conhecido para o desconhecido e começa a sua jornada, porque agora o medo de não ir já é muito maior do que o medo de ir. E é importante frisar que atravessar a fronteira é um ponto sem volta. É como se você estivesse passando por uma ponte suspensa que quando você atravessa ela se desmancha. Não tem mais como voltar atrás. Pelo menos não pelo mesmo caminho. E talvez seja aqui que você pensa que mesmo que fosse possível você voltar a ser quem você era, você já não quer mais. O caminho no desconhecido ele não é fácil, ele começa com testes e inimigos, é como se a vida quisesse se provar e saber o quanto importante isso é pra você. As dificuldades elas surgem para que a sua determinação
se reafirme. Tem um exemplo na tradição budista, onde Buda ele é tentado por Mara, que tentou desviar ele através de medo, de promessas, desejos, dúvidas. Ela trouxe essas imagens de tentação que foram testes para a mente de Buda. Mas ele permaneceu firme, não tentando evitar as tentações, mas sabendo que ele possuía controle sobre elas, sem deixar elas dominarem ele. E isso é realmente uma tarefa muito difícil, porque é como se alguém viesse pra você e te oferecesse tudo o que você sempre quis sua vida inteira, mas você agora diz não, porque existe algo mais importante. Após enfrentar os seus inimigos, o herói encontra a caverna oculta. E esse é o ponto que justifica toda a sua trajetória, porque é aqui que tá o que ele busca. O herói vai em direção ao centro da caverna, que podemos interpretar como sendo o centro de si mesmo, e lá ele encontra o Minotauro, que tem o corpo de homem e cabeça de animal. Ele é a representação do homem primitivo. Eu tô usando aqui o exemplo do Minotauro, mas pode ter outros tipos de vilão, mas que representem esse homem primitivo. O herói ele precisa enfrentar esse monstro para se tornar um homem mais virtuoso. E é nesse momento que o herói enfrenta a aprovação, tendo que lidar e ultrapassar essa possível derrota. E para isso o herói precisa acessar uma parte dentro de si mesmo, que talvez ele nem conheça, um poder interior que ele não sabia que possuía. E esse poder pode ser a fé, a criatividade, a força, enfim. Mas esse poder vai ser extremamente necessário para dar impulso para ele reencontrar o caminho dele. Beleza, o herói sobrevive, o objetivo é alcançado, ele se transforma e amplia o seu conhecimento e a sua visão sobre as coisas externas, coisas internas. E essa é a sua maior recompensa. E ele retorna, e o retorno é a coisa mais linda, porque o herói ele sai do mundo desconhecido, ele volta pro mundo conhecido. Só que ele volta transformado. E ele traz consigo sabedoria e um novo jeito de olhar o mundo que é compartilhado com todos, porque é importante que a jornada dele reverbere para as outras pessoas. O herói é um modelo que eleva a régua do potencial humano. Ele mostra que existe mais espaço para evoluirmos como pessoa. Porque se alguém conseguiu alcançar esse nível de maturidade, de consciência, então a gente também pode. Além disso, essa jornada mostra que existe uma esperança de que esse desconforto, ele tem algum propósito para nos levar para essa jornada e para ter um aprendizado, que a gente possa tirar algo bom disso tudo no final. Também trago aqui que o caminho do herói ele não é um círculo plano, ele é uma espiral, porque a gente pode viver esse caminho mais de uma vez. E quando a gente retorna maior. Quando crescemos, os desafios que vão vir pela frente serão outros, baseados naquela pessoa que a gente se tornou. Sempre que você se sente preso ou insatisfeito com a sua própria vida ou uma área da sua vida, pense em qual fase da jornada do herói você está vivendo. Se você está preso em alguma fase no mundo desconhecido, ou se você está ainda no mundo comum, perecendo e insatisfeito. Independente do caso, fugir não é a melhor opção. A gente tem que enfrentar e atravessar essa jornada, porque a recompensa é a nossa evolução pessoal. E como escreveu Campbell, a caverna que mais você teme entrar, guarda o tesouro que você mais procura. Então é isso, e se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada que eu posto aqui toda semana, quarta-feira.